Seria possível aprender vocabulário e não se esquecer dessas palavras? Se sim, como é que eu faço isso, Rafa? Neste vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre vocabulário, fator de extrema importância na língua. Inclusive, eu aproveito para citar uma frase aqui que eu não me lembro o autor, mas que diz o seguinte: na língua, na linguagem, quando se fala em aprender línguas, sem gramática, pouco é possível, mas sem vocabulário, nada é possível. Então, você já sabe, nós falamos muito sobre isso aqui no nosso Insta, na nossa página da 123. Sem vocabulário, você não consegue avançar na língua. Então, você precisa entender como é que você deve aprender palavras. E é o objetivo desse vídeo. Mas antes disso, você tem que saber o que é uma palavra. Não é mesmo? Parece muito simples, não é uma palavra. Mas vamos parar para analisar um pouquinho o que é uma palavra. Se você pensa na palavra student, aluno, não é mesmo? Uma palavra muito simples, você pensa em student, você imagina o estudante com uma mochila nas costas, de repente, essa é a imagem que você tem de aluno. Então, essa palavra, ok, você tem o conceito dela na sua mente. Só que se a gente parar para pensar no processo pelo qual o seu cérebro passou para compreender essa palavra, o que aconteceu foi o seguinte: você ouviu a junção de sons das letras que compõem, né, dos fonemas que compõem os sons aqui para darem o som final de student. Essa junção de sons foi processada pelo seu cérebro e você entendeu o significado daquilo. Então você entendeu o som, você compreendeu primeiro o seu cérebro, seu ouvido, né? Primeiramente, o seu cérebro reconheceram o som, depois você processou um significado ali naquele som e conseguiu, consequente a isso, ter uma imagem de mundo para aluno. Olha o processo complexo que nós temos para entendimento de uma palavra. Então não é tão simples aprender uma palavra, não é mesmo? Ainda mais quando nós começamos a falar de palavras mais avançadas, né? Como endorse, como endorsement, né? São algumas palavras que não são comuns no nosso dia a dia. No inglês, no português, nós temos essas palavras. Então, como é que você aprende essas palavras? Você deve colocar essa palavra em diversos contextos. Essa é a melhor estratégia que alguém pode te ensinar. Você não vai conseguir memorizar, compreender essa palavra se você somente visualizá-la em um contexto. Acontecendo somente em um contexto, fica muito restrito a sua compreensão daquela palavra. Você não tem ainda um processamento muito bom dela. Agora, quando você começa a trabalhar com essa palavra em diversos contextos, vendo essa palavra funcionando, o seu cérebro vai conseguindo processar de forma melhor o significado dela. É assim que aconteceu com student. Quando você ouviu a palavra student, você ouviu a articulação de sons das letras que nós temos aqui, que te fizeram juntar esse som student em um único som que representou a imagem do aluno. Isso deve acontecer com as outras palavras. Para finalizar, de uma forma prática, como que você pode aprender mais palavras? Visualize essa palavra o maior número de vezes possível. Então, você está lendo um livro, você vai visualizar essa palavra uma vez. Você depois bate o olho nessa palavra na internet, conta uma segunda vez. Você bate o olho nessa palavra em outro contexto, uma quarta vez. Depois você, num dia falando em alguma conversação em inglês, ou falando sozinho mesmo, você usa essa palavra, já conta como uma quinta utilização da palavra. Cambridge diz que você precisa usar em torno de 6 vezes uma palavra para conseguir memorizá-la. Né, para você conseguir incorporar o sentido dela, a definição dela, fazer parte de você e você conseguir utilizá-la com maior facilidade. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Essa é a dica de hoje. Bye, bye.